Seja muito bem-vindo ao canal onde a economia se torna visível. E hoje vamos desbravar uma jornada épica que começou em abril de 2021, um período de incertezas globais, mas que serviu de solo fértil para plantarmos uma semente que floresceria de forma extraordinária nos 5 anos seguintes. Imagine a cena. Você possui um capital inicial de exatos R$ 10.000 e decide que não quer apenas guardar esse dinheiro, mas sim colocá-lo para trabalhar em um regime de dedicação exclusiva, sem que você precise injetar um único centavo novo do seu salário ao longo de meia década. A proposta aqui é audaciosa e quebra o paradigma de que para ficar rico é preciso ter aportes mensais gigantescos. Provaremos que, com a seleção correta de ativos em setores perenes da economia brasileira e a disciplina férrea de nunca sacar os dividendos, mas sim usá-los como combustível para comprar mais e mais fatias dessas mesmas empresas, o patrimônio pode dar saltos que parecem desafiar a lógica da gravidade financeira. Ao longo desta análise detalhada, você verá como uma estratégia baseada puramente na reaplicação de proventos foi capaz de transformar um valor modesto em uma quantia significativa, superando o fantasma da inflação e, mais do que isso, batendo o CDI, o benchmark que persegue todo investidor de renda fixa, provando que a renda variável, quando encarada com a mentalidade de sócio e longo prazo, é a ferramenta definitiva de multiplicação de riqueza. Antes de mergulharmos nos gráficos e nos números que transformaram esta planilha em um case de sucesso, precisamos estabelecer um terreno de total transparência e responsabilidade, lembrando que o universo dos investimentos é inerentemente cercado por riscos e que cada decisão tomada no mercado financeiro deve ser fruto de estudo pessoal e análise individualizada de perfil. Este vídeo tem um propósito estritamente educativo e ilustrativo, servindo como uma demonstração técnica de como os juros compostos operam na prática, através do reinvestimento de dividendos, não devendo, sob hipótese alguma, ser interpretado como uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos específicos. O mercado de capitais é volátil e o desempenho passado de ações como Petri 4, Itaúbi 4 ou qualquer outra citada aqui não serve como garantia de que resultados semelhantes se repetirão no futuro, pois as condições macroeconômicas, as políticas fiscais e o cenário global mudam constantemente, exigindo que o investidor esteja sempre atento e consciente de que perdas patrimoniais são possíveis. Portanto, utilize este conteúdo como uma ferramenta de aprendizado para entender a mecânica da acumulação de ativos e a força da constância, mas sempre consulte profissionais certificados e faça sua própria diligência antes de alocar seu suado capital, mantendo foco na sua estratégia de vida e no seu horizonte de tempo particular. A arquitetura desta carteira foi planejada em abril de 2021 com uma precisão cirúrgica, focando em 5 pilares da economia real que garantissem fluxos de caixa constantes para que o plano de reinvestimento total funcionasse perfeitamente sem aportes externos. O aporte inicial foi distribuído de forma equilibrada, e aqui os números contam a história do nascimento desse portfólio. Começamos adquirindo 84 ações da Petri 4, Petrobras, aproveitando o setor de commodities e energia. Compramos 93 ações da Itaúbi 4, Itaú Unibanco, garantindo a exposição ao setor bancário mais sólido do país. Incluímos 135 ações da CSMG3, Copasa, apostando na resiliência e no monopólio natural do saneamento básico. Adicionamos 84 ações da BBSE3, BB Seguridade, buscando a previsibilidade do setor de seguros atrelado ao agronegócio. E fechamos o quinteto com 50 units da Taea 11, a queridinha dos investidores de dividendos pelo seu modelo de transmissão de energia altamente estável. O compromisso estabelecido foi o de piloto automático. Cada vez que um dividendo ou juro sobre capital próprio caía na conta, ele era imediatamente convertido em novas ações da própria empresa pagadora, aumentando o nosso exército de ativos, sem que o investidor precisasse abrir a carteira física, criando um ciclo virtuoso onde a posse de mais ações gera mais dividendos, que por sua vez compram ainda mais ações, em um movimento espiral ascendente que veríamos ganhar força ano após ano. Quando olhamos para a trajetória da Petrobras entre 2021 e 2026, estamos diante de um estudo de caso fascinante sobre como o mercado de commodities e a política de dividendos podem acelerar exponencialmente a formação de patrimônio, mesmo em meio a ruídos políticos e oscilações globais no preço do barril de petróleo tipo Brent. Em abril de 2021, iniciamos nossa jornada com 84 ações adquiridas ao preço unitário de 23,62, totalizando um saldo inicial de 1.984,08. Mas o que aconteceu nos anos seguintes foi uma verdadeira aula de reinvestimento.
Em 2022, sua posição já havia saltado para 98 ações com a cotação a 33,01. Em 2023, mesmo com a cotação recuando para 24,01, o número de ações subiu drasticamente para 166, provando que a queda no preço é na verdade uma oportunidade de comprar mais fatias com o mesmo valor de dividendos recebidos. Ao avançarmos para 2024 e 2025, vemos a consolidação dessa estratégia, com o número de ações subindo de 190 para 213, enquanto a cotação se recuperava para a casa dos R$ 35, culminando no extraordinário ano de 2026, onde a Petri 4 atingiu R$ 47,13 e sua posição final chegou a 230 ações, resultando em um saldo de R$ 10.839,90. Esse crescimento de mais de 446% no saldo financeiro não foi apenas sorte de mercado, mas o resultado matemático de possuir quase 3 vezes mais ações do que no início, transformando a volatilidade do petróleo em um motor de geração de renda que, sozinho, já superou o valor total investido em toda a carteira original, demonstrando que empresas geradoras de caixa e pagadoras de proventos são o alicerce de qualquer estratégia de independência financeira que se preze no longo prazo. O Itaú Unibanco, representado pelo ticker ITUB4, serviu como a âncora de estabilidade e previsibilidade dentro da nossa estratégia, representando o setor financeiro, que historicamente sabe navegar como ninguém pelas marés de juros altos e baixos da economia brasileira. Iniciamos em 2021 com 93 ações compradas a 21,44, um aporte de 1.993,92, que parecia modesto, mas que carregava consigo a força do maior banco da América Latina e sua capacidade de distribuir lucros de forma consistente, através de juros sobre capital próprio e dividendos mensais. Ao longo dos anos, observamos um crescimento cadenciado e seguro. Em 2022 fomos para 96 ações, em 2023 para 101 ações, em 2024 para 105, em 2025 para 109, até fecharmos 2026 com 113 ações. Embora o aumento no número de papéis pareça menor se comparado à Petrobras, a valorização da cotação de 21,44 para 43,91 dobrou o valor de cada unidade possuída, elevando o saldo final para 4.961,83. O segredo aqui reside na eficiência operacional e no controle de inadimplência que o Itaú manteve no período, permitindo que o investidor dormisse tranquilo enquanto o banco trabalhava. O reinvestimento automático transformou cada centavo de lucro distribuído em novas frações do banco, garantindo que, mesmo sem aportes do bolso, a participação do investidor no lucro total da instituição aumentasse ano após ano, provando que a paciência de esperar a maturação de um ativo de alta qualidade é a virtude mais lucrativa que alguém pode cultivar no mercado de capitais. A Copasa, sobre o código CSMG3, foi sem dúvida a grande revelação e o motor de crescimento explosivo deste portfólio, exemplificando perfeitamente por que investidores de valor buscam empresas de saneamento básico. O serviço é essencial, a demanda é inelástica e a concorrência é praticamente inexistente devido ao modelo de concessão. Em abril de 2021, adquirimos 135 ações ao preço de R$ 14,81, totalizando R$ 1.999,35. E o início não foi fácil, pois em 2022 a cotação caiu para R$ 12,50, fazendo o saldo recuar para R$ 1.842,75. Um momento de dúvida onde o investidor amador costuma vender no prejuízo, mas o nosso investidor metódico continuou reinvestindo e subiu sua posição para 147 ações. A recompensa veio de forma avassaladora a partir de 2023, quando a eficiência da gestão e possíveis rumores de privatização ou melhorias regulatórias levaram a ação a R$ 14,64, depois a R$ 21,30 em 2024, saltando para R$ 33,47 em 2025 e atingindo o pico histórico de R$ 57,95 em 2026. Ao fim desse ciclo, o número de ações cresceu para 182 unidades e o saldo financeiro explodiu para R$ 10.574,20, um ganho patrimonial imenso partindo de um ativo que muitos consideravam lento. Esse parágrafo serve para desenhar na mente do espectador que o saneamento básico, muitas vezes negligenciado por não ser tecnológico, é na verdade uma mina de ouro de dividendos, que quando reinvestidos em momentos de baixa, criam um efeito de mola propulsora capaz de multiplicar o capital por 5 vezes em um intervalo de apenas meia década, consolidando a CSMG3 como a estrela cadente que iluminou todo o balanço da nossa carteira teórica. A BB Seguridade, operando através do ticker BBSE3, trouxe para nossa carteira uma exposição inteligente ao setor de seguros, corretagem e previdência, beneficiando-se diretamente da gigantesca capilaridade do Banco do Brasil e da força do agronegócio brasileiro, um dos poucos setores que não para, mesmo em crises globais. Começamos nossa jornada em 2021 com 84 ações a R$ 23,80, um investimento inicial de R$ 1.999,20, que desde o primeiro dia já estava programado para gerar fluxos de caixa robustos, devido ao baixo nível de necessidade de reinvestimento de capital da própria empresa, baixo CAPEX. O crescimento do número de ações foi constante e vigoroso. Passamos para 91 em 2022, 99 em 2023, 109 em 2024, 118 em 2025 e encerramos 2026 com 126 ações sob custódia, um aumento expressivo na base acionária que reflete a generosa política de distribuição de lucros da companhia.
Enquanto isso, a cotação acompanhou esse desenvolvimento, saindo dos 23 iniciais para fechar em R$ 38,10, o que elevou nosso saldo final para R$ 4.806. O ponto fundamental a destacar aqui é como a BB Seguridade atua como um hedge natural. Em períodos de juros altos, o resultado financeiro da companhia costuma disparar, garantindo dividendos gordos que, em nosso desenho estratégico, foram usados para comprar mais ações a preços atrativos, criando uma barreira de proteção patrimonial que transformou a volatilidade do mercado em um aliado silencioso e extremamente eficiente na construção da riqueza de longo prazo. A Taesa, através de suas units TAE11, representa o ápice da previsibilidade no mercado financeiro brasileiro, operando em um segmento onde a receita é baseada na disponibilidade das linhas de transmissão e não apenas no volume de energia consumido, o que garante uma estabilidade de fluxo de caixa que é o sonho de qualquer investidor focado em renda. Iniciamos em abril de 2021 com 50 ações, ao preço de R$ 39,26, um aporte de R$ 1.963, que, embora parecesse caro para alguns, provou-se um excelente negócio, dado o histórico de distribuição de proventos da empresa, que frequentemente entrega payouts próximos a 100%. Ao longo dos 5 anos, vimos o número de ações subir para 55 em 2022, 63 em 2023, 68 em 2024, 74 em 2025 e atingir 81 ações em 2026, mostrando que a vaca leiteira da energia elétrica nunca falhou em prover o capital necessário para sua própria multiplicação dentro da nossa custódia. A cotação, por sua vez, oscilou de forma mais contida, refletindo seu perfil defensivo, mas ainda assim subiu para R$ 42,79, resultando em um saldo de R$ 3.465,99. O grande ensinamento da Taesa neste vídeo é que não precisamos de ativos que subam 1000% em um dia para enriquecer. Precisamos de ativos que não quebrem, que paguem dividendos superiores à inflação e que permitam o acúmulo constante de novas unidades, pois na engenharia dos juros compostos, a quantidade de ações que você possui é tão importante quanto o preço que elas exibem na tela do seu computador. Ao chegarmos ao final desta simulação em 2026, o quadro geral que desenhamos na nossa planilha é de uma vitória acachapante da disciplina sobre o imediatismo, revelando que o saldo total da carteira saltou de R$ 9.939,55 em 2021 para impressionantes R$ 34.442,52 em 2026, um crescimento bruto de aproximadamente 248%, sem que o investidor precisasse trabalhar um minuto a mais ou aportar um único real adicional de sua renda do trabalho. Este resultado é a prova cabal de que o trabalho duro na Bolsa de Valores é, na verdade, o trabalho de não fazer nada além de reinvestir o que a própria carteira produz, permitindo que a Petrobras com seus R$ 10.839,90 e a Copasa com seus R$ 10.574,20 carregassem o portfólio para um novo patamar de relevância financeira. É crucial notar que esse patrimônio de mais de R$ 34 mil não é apenas um número estático, mas sim uma máquina viva de gerar dinheiro, que agora possui uma base acionária muito maior, 732 ações no total dos 5 ativos, do que as 446 ações com que começamos, o que significa que para o próximo ano, o potencial de recebimento de dividendos será vastamente superior ao do primeiro ano, criando um efeito de bola de neve que, daqui para frente, tende a crescer de forma ainda mais rápida e agressiva, mostrando que os primeiros 5 anos são os mais difíceis, mas são eles que constroem a base para a liberdade financeira definitiva. Muitos críticos da renda variável argumentam que com a taxa Selic frequentemente atingindo 2 dígitos no Brasil, o esforço de selecionar ações não compensaria o risco, mas os dados da nossa carteira, quer que desenhe economia, pulverizam essa narrativa, ao compararmos o desempenho consolidado frente ao CDI acumulado no mesmo período de 2021 a 2026. Enquanto o CDI, mesmo com períodos de juros a 13,75%, entregou um retorno sólido porém linear, nossa carteira teórica obteve uma valorização de quase 2 vezes o capital inicial, superando com folga o custo de oportunidade de ter deixado o dinheiro no banco ou em um fundo de renda fixa tradicional. Essa performance superior deve-se ao fato de que enquanto o CDI apenas corrige o valor e entrega um juro real moderado, as empresas de valor conseguem repassar a inflação em seus contratos, aumentar sua eficiência operacional e, principalmente, crescer o patrimônio através do aumento do número de ações via dividendos, algo que um título público ou um CDB jamais conseguirá replicar. Bater o CDI no médio e longo prazo é o santo graal do investidor brasileiro, e esta carteira demonstrou que ao focar em empresas reais que resolvem problemas reais da sociedade, como água, luz, combustível e crédito, o investidor se coloca em uma posição de vantagem estatística e financeira, que a renda fixa, por mais segura que pareça, simplesmente não consegue alcançar. Se você
você chegou até aqui e conseguiu visualizar através desses números e desenhos o poder transformador do reinvestimento de dividendos, você já está à frente de 99% da população que ainda acredita que investir é um jogo de apostas ou uma sorte reservada a poucos, e por isso eu te convido agora a fazer parte da nossa comunidade oficial para continuarmos desmistificando a economia de forma visual e direta. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois cada novo vídeo é um degrau a mais na sua escada para o conhecimento financeiro, e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que trouxermos novas análises de carteiras reais e teóricas que podem mudar a sua percepção sobre o dinheiro. Deixe o seu like se este roteiro detalhado te ajudou a entender que a constância vence a genialidade no mercado financeiro. E o mais importante, comente aqui embaixo qual dessas 5 ações, Petri, ITB4, CSMG3, BBSE3 ou TAE11, você já tem na sua carteira, ou qual delas você ficou com mais vontade de estudar após ver esses resultados extraordinários. O seu comentário não apenas ajuda o canal a crescer, mas cria um debate rico onde todos aprendemos juntos. Eu sou o seu guia nessa jornada de desenhar a economia, e te espero no próximo vídeo para continuarmos construindo, um tijolo de cada vez, o seu futuro de liberdade e prosperidade.